A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos para a aula 4 de Eclesiologia, que é a doutrina da igreja. Na aula anterior, a gente estudou sobre a igreja como igreja local e a igreja como reino de Deus, ou uma agência do reino de Deus. Na aula de hoje, vamos falar sobre a igreja e seus símbolos e a igreja e sua espiritualidade. Vamos para o primeiro assunto, que é a igreja e seus símbolos. Várias metáforas ilustram a igreja no que diz respeito à sua natureza, seu relacionamento com Cristo. Então, existem várias metáforas para ilustrar isso, né? A natureza da igreja e o relacionamento dela com Cristo. Entre as metáforas que tratam da igreja, há três que apresentam a sua missão na terra, que é a igreja como noiva, a igreja como templo e a igreja como corpo. Então vamos ver primeiro sobre a igreja como noiva de Cristo. O casamento é a instituição que melhor representa o tipo de comunhão que Cristo mantém com a sua noiva no presente e a perspectiva da vida que ambos desfrutarão na era vindoura, conforme está em Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 e 8. Esse símbolo aponta também para a submissão, a sujeição da igreja a Cristo Jesus, conforme está em Efésios, capítulo 5 e o versículo 24. Essa sujeição, essa submissão, ela não é imposta pela força ou por uma decisão unilateral e legalista da esposa. É fruto do amor intenso dedicado pelo esposo, que produz nela profundo sentimento de afeto, resultando no reconhecimento espontâneo de sua sujeição posicional. Outro detalhe expresso no símbolo é que a pureza da igreja como noiva resulta da entrega de Jesus Cristo por ela, conforme Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, versículos 26 e 27. É ele quem a santifica, ou seja, é Jesus Cristo quem santifica a igreja, que a purifica e a torna imaculada e irrepreensível. Vamos ver agora sobre outro símbolo para a igreja, que é a igreja como templo de Deus. A igreja como templo de Deus traz a ideia da construção de um edifício que se ergue sob as normas da engenharia, bem ajustado, como diz lá em Efésios capítulo 2 e versículo 21. E aqui se evidenciam duas coisas. Quem normatiza e aplica os detalhes técnicos da obra é o engenheiro responsável. Esse princípio denota a mesma responsabilidade no trato de Cristo com a igreja, conforme pode-se ler em Colossenses capítulo 2, versículo 20 até o 23. A igreja foi projetada como lugar da habitação de Deus, que mediante o Espírito Santo envolve-se em toda a sua peregrinação histórica. O projeto, portanto, pertence ao Pai, a execução ao Filho e o acompanhamento ao Espírito Santo. Depois, com mais tempo, vocês leiam Efésios capítulo 3, versículo 9, Mateus capítulo 16, versículo 18, João capítulo 14, versículos 16 e 17 e também o 26. Mas um conceito implícito no símbolo do templo é de que faz parte da natureza essencial da igreja adorar a Deus, conforme está em 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 26 até o 33. A igreja como corpo de Cristo. Esse simbolismo traduz a ideia de que são diversos órgãos e muitos membros, mas todos trabalham de forma orgânica e harmônica, interligados em benefício do corpo de Cristo,
conforme está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Vale a pena reiterar o seguinte: ninguém trabalha em favor de si mesmo. Qualquer ação de um órgão ou membro em corpo saudável está relacionada com toda a estrutura orgânica que sustenta a vida. E acima está a cabeça, o cérebro, o comando. É responsabilidade de todos os crentes trabalharem de forma orgânica e harmônica, interligados em favor do crescimento, saúde e fortalecimento da igreja, tendo Cristo como cabeça na liderança, conforme está em Efésios 1, versículos 22 e 23. Como a noiva de Cristo, a igreja tem o Senhor como fonte de sua pureza. Como templo de Deus, ela é o lugar santo da habitação dele na terra e tem o compromisso de permanentemente adorá-lo. Como corpo de Cristo bem ajustado, cada membro cumpre com alegria a sua responsabilidade em benefício do corpo. Assim, a igreja vive plenamente a espiritualidade no mundo. Vamos para o próximo assunto, que é a igreja e a sua espiritualidade. A igreja e a dimensão da sua espiritualidade. Saber em que consiste a verdadeira espiritualidade é o ponto de partida para que a igreja tenha o correto posicionamento diante de tudo quanto se relaciona à vida eterna. À vida terrena. O apóstolo Paulo define a espiritualidade em Romanos 12, versículo 1, como um sacrifício vivo no altar de Deus. É prestar culto ao Criador. É a entrega plena do ser, espírito, alma e corpo, ao serviço do Altíssimo. É a certeza de que tudo quanto se faz é para Deus sob a perspectiva da adoração consciente em todas as coisas, mesmo aquelas aparentemente sem importância alguma. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Quando no Sermão do Monte o mestre qualifica os cristãos como sal da terra e luz do mundo, está implícita uma espiritualidade plena, sem fronteiras, que alcança todas as áreas, conforme está lá em Mateus capítulo 5, versículos 13 até o 16. A igreja e a espiritualidade e a justiça social. Se a espiritualidade é o pressuposto da vida da igreja em qualquer circunstância, o que se espera dela, por exemplo, em relação à justiça social? A igreja deve contribuir para que haja menos desigualdades sociais. Houve um movimento voluntário entre os crentes primitivos que, movidos pela verdadeira espiritualidade, se dispuseram a abrir mão de seus bens em favor de toda a comunidade. É legítimo o cristão ter bens materiais. No entanto, ele deve estar consciente de tudo quanto possui é para a glória de Deus, mediante a disposição de usar o que tem para o bem-estar do próximo. Esse é o contexto em que Tiago se reporta aos empresários cristãos que exploravam os seus empregados, conforme está em Tiago, capítulo 5, versículo 1 até o 6. Portanto, a não conformação com o mundo de que falou o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 2, não tem apenas implicações quanto aos valores morais, mas abarca também o inconformismo com toda sorte de injustiça, que é, em resumo, o resultado da entrada no pecado no mundo. Então vamos lá. A igreja e a espiritualidade e a cidadania. A espiritualidade está ligada ao exercício da cidadania. Esse exercício começa no bairro onde as pessoas vivem e nas ações que a igreja local desenvolve. Promover mutirões em que os membros, nas suas mais diferentes profissões, ajudam a comunidade em determinado dia é uma atitude cidadã e se constitui em uma via para a evangelização. Incentivá-los a participar das associações de moradores, das reuniões de pais, de alunos e de outros movimentos sociais
Permite que os crentes exercitam a sua espiritualidade para a tomada de decisões importantes. A cidadania transparece nos metrôs, trens e ônibus, quando os mais novos dão lugar às pessoas idosas, gestantes, enfermas, entre outras. Ela também transparece nas ruas, quando os motoristas respeitam as faixas de pedestres e as pessoas ajudam as que têm dificuldade de atravessar a rua, além de outras situações. É aí que a espiritualidade se manifesta na dimensão mais humana da cidadania. A igreja, a espiritualidade e o pós-mundanismo. Pós-modernismo, desculpa, né? Então, a igreja, a espiritualidade e o pós-modernismo. Finalmente, como viver a espiritualidade no mundo pós-moderno em que tudo é relativizado, onde o certo para um pode ser errado para o outro. Então, convém ficar bem claro que interagir com a sociedade nessa época da história não significa que ela nutra simpatia pelas posições da igreja. Ao contrário, a cosmovisão prevalecente no mundo tem como fonte o naturalismo, que exclui a ideia do Deus Criador e permite, a partir daí, a desconstrução de todos os princípios que caracterizam a cultura judaico-cristã. A igreja tem a oportunidade de influir em todos os segmentos para que se preservem as condições de vida sob todos os aspectos. Neste mundo pós-moderno, a verdadeira espiritualidade não pode perder o seu paradigma, a centralidade de sua vivência cotidiana. É preciso estar consciente de que a verdadeira espiritualidade se expressa quando se busca viver esses princípios em todas as dimensões da vida em comunidade. Deus nos pôs no mundo não para ficar a reboque, mas para, como igreja, fazer a história. Encerra aqui a nossa aula. Deus abençoe a sua vida e também de sua família. Muito obrigado.